Eu sou o Daniel Hella e está começando o Pódio Repórter, um programa que vai trazer entrevistas, coberturas de competições e eventos, a rotina de treinamento de atletas e curiosidades e muito mais sobre vários esportes. Fique ligado que vem muita coisa legal por aí. E para começar, vamos abordar o esporte mais popular do mundo, o futebol, que está em alta aqui em Alagoas, com o CSA disputando a Série A do Brasileirão depois de 31 anos, com direito a um feito inédito. Foi a primeira vez que um clube conseguiu 3 acessos seguidos no país. E para falar mais sobre o clube, convidamos o vice-presidente do CSA, Omar Coelho, que foi muito sincero sobre a atual situação do clube. Fique ligado nos melhores momentos dessa entrevista. Vamos começar logo de cara falando um pouquinho do senhor. O senhor foi 2 vezes presidente da OAB de Alagoas, há 12 anos atuando no clube, advogado renomado da cidade e cuida atualmente da base do CSA. Mas não vai escapar de perguntas meio ácidas, certo? Vamos à primeira. Qual a situação atual do clube? O CSA está aí na briga, né? Estamos na parada da Copa América. Como é que o senhor vê a situação do clube? Primeiro eu gostaria de parabenizar o programa, que seja o primeiro de vários, né? E sucesso aí nessa empreitada. O CSA está programado para disputar a Série A e permanecer na Série A. Esse é o objetivo maior que nós temos. Desde o início do campeonato na Série D, a gente almejava essa Série A. Fomos gradativamente alcançando êxito a êxito. Para muitos, uma coisa muito distante, e é verdade. Principalmente sair de uma Série D, que talvez seja de todas a pior das competições que já disputamos. Muito dura. Mas se manter na Série A também é um evento muito forte. Por quê? Porque nós estamos muito distantes dos grandes clubes brasileiros. Para você ter uma ideia, em 3 anos nós evoluímos muito, nós somos Série A, mas temos um padrão ainda de Série C, digamos assim, né? A nossa estrutura física e a nossa estrutura administrativa ainda está em crescimento e amadurecimento, coisa que faz a grande diferença no cômputo geral. Mas o trabalho que tem sido realizado pela gestão, tão bem dirigida e capitaneada pelo nosso presidente Rafael Tenório, como de todos os outros atores do sistema, como a nossa diretoria, o Conselho Deliberativo, que é um conselho atuante, tem feito com que a gente consiga, passo a passo, fazer esse trabalho. E apesar de um início de campeonato sem tantas vitórias, nós tivemos apenas 1 até agora, mas não é uma campanha ainda que nos faça envergonhar e que certamente nós cresceremos. E o compromisso dessa gestão é de fazer o possível para ficar entre os 16 primeiros colocados. Maravilha. Essa dificuldade financeira, vamos dizer assim, que os clubes menores têm quando chegam à elite, muito difícil você subir e conseguir permanecer, né? É muito difícil, a diferença financeira é muito grande. O senhor comentou aqui nos bastidores a respeito do Trellis, né? Como é difícil, né? Ele está como terceira opção no Inter, o CSA tentou, mas o valor é muito alto, o salário inviabiliza. Como é que foi essa subida, vamos dizer assim, meteórica do CSA, da D para A? Isso acabou também, o clube não estava tão preparado para essa subida meteórica financeiramente. Tem um pouco disso também, a subida meteórica atrapalha um pouco. Hoje, ser Série A, como o senhor disse, hoje é Série C a realidade, né, em termos financeiros. Isso também atrapalhou um pouco? Sem dúvida alguma. Quando o Rafael Tenório assumiu o CSA, nós éramos um time realmente fora de série. Nós estávamos nem na D, nem na C, nem na B, nem na A. E foi feito um planejamento, e nesse planejamento nós fomos conseguindo galgar, passo a passo, cada etapa. Acontece que nem nós, na verdade, esperávamos chegar onde chegamos tão rapidamente. Havia uma programação de em 5 anos o CSA estar na Série A. Chegamos muito cedo. Fizemos no final desse ano, que passou agora, fizemos o orçamento para uma Série A, né? Planejamos. E orçamento, você sabe que é uma previsão. E o que é que acontece? Com isso, a crise que o país vive, nós não conseguimos realizar nem o orçamento que nós tínhamos estimado para esse ano.
Começamos um ano tendo que buscar na iniciativa privada, nos bancos, recursos para pagar o bicho do acesso, né? Porque é uma coisa que é bom que se diga. O CCA, que há anos atrás não tinha sequer uma conta bancária, o CCA hoje paga todas as suas dívidas em dia. E são dívidas pequenas. O CCA passa a ser um diferencial no próximo ano, porque será um time exatamente limpo de qualquer débito. Ou seja, qualquer recurso que entre para o CCA não vai ter comprometimento algum. Isso nos dá um diferencial da maioria das equipes brasileiras que estão totalmente endividadas. E esse planejamento, no que foi acontecendo, né, a parte administrativa, financeira, não acompanha, né? Hoje você tem ideia, 1 ou 2 jogadores de determinados clubes pagam praticamente a nossa folha por completo. Fomos buscar jogadores experientes, fomos buscar jogadores que tenham vivência na Série A, mas o time ainda precisava, como nós estamos agora tentando solucionar, aqueles elementos que faltavam para que o time possa se desenvolver durante o campeonato, que está apenas no começo, e que nós tenhamos, ao final, esse grande sucesso que será se manter na Série A e, daí por diante, preparar o time para, como disse o nosso presidente, dentro de uns 5, 6 anos, estar entre os 10 maiores do país. Maravilha. Ainda nesse âmbito de realidade financeira, um assunto que pegou fogo aqui em Maceió foi a venda do mando de campo do jogo com o Flamengo, justamente para Brasília, que é uma praça onde os flamenguistas dominam e tudo mais, uma inversão total de mando. Só para pontuar quem está em casa, os jogos contra o Santos, por exemplo, o CSA recolheu apenas 60 mil, enquanto o Palmeiras por volta de 400, que aí já é um valor até que razoável, mas para o Flamengo foi por volta de 1.200, 1.200.000, certo? Está correto isso? Essa informação? A base, a decisão de se vender o campo, ela é unicamente financeira para repassar esse valor para o elenco, né, para reforçar o elenco, é isso mesmo? Como diz Rafael Tenório, nós temos uma gestão compartilhada. Então, quando fui convocado, juntamente com alguns outros diretores, para essa reunião sobre a venda do mando de campo do Flamengo especificamente, eu tinha uma posição firmada desde que quando nós entramos na Série A. O povo alagoano necessitava e carecia de ver grandes eventos aqui em Alagoas. Ver os grandes clubes do futebol brasileiro aqui jogando. E eu não admitia, por hipótese alguma, qualquer tipo de venda de mando de campo. Mas, chegando na reunião e o Rafael expondo a situação existente do CSA, eu fiz uma consulta a ele. Quando nós elaboramos o planejamento orçamentário do CSA para este ano, nós havíamos estabelecido um mínimo de 40 milhões de orçamento, podendo chegar a 60 a 70 milhões. E aí, como eu, desde fevereiro, estou voltado às minhas atividades maiores para a base, então me afastei um pouco, tinha perdido contato com o Rafael e perguntei a ele se a previsão orçamentária nossa tinha se realizado. Foi quando ele mostrou que a realidade era bem diferente daquela que nós imaginávamos no final do ano passado, né? E aí, indubitavelmente, qualquer um diretor com a responsabilidade que tem para com o CSA atual, que não quer ver mais o passado nem amedrontando, nós não tínhamos outra opção senão a vender, porque a torcida cobrava jogadores, a torcida cobra um bom desempenho do CSA e não é sem recursos que a gente pode dar essa condição. Então, por isso que nós chegamos a unissonamente, todos os diretores concordaram em vender o mando de campo, inclusive autorizamos a vender um ou outro, caso necessário fosse. Não acho que especula-se que o Corinthians, né, mas o Corinthians não será vendido por hipótese alguma, porque inclusive há uma limitação legal. Sim. Né? Os últimos 5 jogos da última rodada das últimas rodadas não podem ser negociadas e a gente joga com o Corinthians na penúltima, me parece. Né? Então está totalmente descartado.
E também aí começamos a buscar, depois desse problema da venda do mando de campo, que gerou muito disse-me-disse, nós começamos a trabalhar a possibilidade de um aumento de capacidade do Rei Pelé, né? Estamos hoje em vias de fato de apresentar ao governo do estado uma proposta de umas estruturas de alumínio, estruturas metálicas, não de alumínio, mas que dará ao Rei Pelé uma capacidade de mais 11 mil pessoas, né? O que passaria em torno de 25 mil pessoas o Rei Pelé. E aí acomodaria muito bem todas as torcidas, não só as adversárias, como a própria nossa torcida, que muitos dos torcedores alagoanos deixam de ir para o estádio porque sabem que vão entrar naquele rude-rude, né? Aquele empurra-empurra, assistir jogo em pé, sem conforto. Isso afasta o torcedor de casa, mesmo porque hoje nós temos a televisão mostrando, né? Você com sua cervejinha em casa, que parabenizar aí o governador Renan Filho também pela possibilidade de vender as cervejas, porque inclusive faz um bem muito grande. Antigamente, até desde que não veio a vedação, a torcida chegava antes no estádio, se embriagava lá fora e já entravam embriagados para ver o jogo. Hoje não, eles já chegam, começam a consumir, saem mais saudáveis do que quando entravam. Isso é uma realidade então, nós temos que parabenizar. E é mais uma fonte de renda para os clubes, porque futebol é muito caro no Brasil. Claro. Não dá para abrir mão. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. Né? Mas o Brasil não pode abrir mão das marcas de cervejas estarem dentro, né? Isso, o que o senhor falou é muito verdade. Eu frequentei muito o estádio e os torcedores entram muito embriagados pelo fato de saberem que lá dentro não vai ter a sua cervejinha. Então ele chega mais cedo, toma mais do que tomaria se estivesse até o momento do Exatamente. jogo, deixa de gerar renda para todo mundo. É a velha hipocrisia que ronda o Brasil em vários aspectos, né? Analisando um ano do time do CSA, duas questões. Primeiro, por que houve uma reformulação, na minha opinião, tão grande, principalmente da parte ofensiva, né? O CSA que fazia gols, que era um time que tinha um ataque poderoso até no que diz respeito à Série B, né? Parecendo, por que não conseguiu segurar alguns jogadores que foram peças determinantes para a subida? Foi salário, os jogadores pediram muito? Qual foi a avaliação para que houvesse essa renovação? Foi um conjunto de fatores. Vejam bem, o CSA, ao ganhar o acesso à Série B, nós tínhamos compromisso com os jogadores de pagar um bicho, e foi um bicho muito alto. E a receita do CSA e a despesa sempre bateram uma na outra. Nós iniciamos o ano tendo que ir ao banco para tirar um empréstimo para pagar 2,5 milhões de reais premiação justa, da premiação. Né? Ainda teve a parte da comissão técnica. Ou seja, o CSA teve que ir buscar no mercado financeiro recursos, já que não tinha isso em caixa. Isso fez com que algumas pedidas de alguns jogadores viessem a inviabilizar. Na verdade, hoje, se a gente analisar, a gente pode dizer que cometemos um erro, né? Porque errar está no ser humano e só se erra tentando acertar. O CSA fez uma opção, então, de fazer uma reformulação maior, já que os recursos estavam muito pequenos, trazendo algumas promessas que poderiam gerar recursos e que, ao final de tudo, do alagoano, a gente viu que cumprimos a nossa missão, que foi ganhar o alagoano, mas não ficamos com uma base para dar início ao Campeonato Brasileiro. É um erro que eu acho que a gente não repetirá adiante, nos próximos anos. Mas era o que era possível se fazer. Né? É a equação, né? O Campeonato Alagoano, ele infelizmente, né, não é tão atrativo em questões financeiras, até para os jogadores, né? Os próprios jogadores preferem um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, né? Preferem outros campeonatos estaduais ao alagoano, e aí, na hora, tem que montar um time mesmo, infelizmente ainda, para o Campeonato Brasileiro, e aí tem toda a dificuldade de entrosamento e tudo mais. Próximo tópico da nossa bate-papo aqui é falar da base. A base que o senhor está cuidando bem, pelo que eu estou sabendo, tem estrutura boa.
que o senhor pode falar para a gente da base, que para clubes como o CSA é muito importante. O último jogador que eu me lembro que saiu daqui, de Alagoas, que está fazendo sucesso, além do Firmino, obviamente, é o Pedrinho do Corinthians, que ainda não despontou como uma grande estrela, mas joga muito bem. O que o senhor pode dizer para a gente a respeito disso, da base do CSA? O CSA sempre teve uma base muito forte. E enquanto estava despontando, jogando os campeonatos, nós descobrimos para o Brasil vários e vários atletas, antes mesmo desse tempo de levar jogadores para fora. Nós tivemos Paranhos, que jogou no São Paulo, né, foi zagueiro do São Paulo durante muito tempo, o Adriano Gabiru, Souza, e se eu for falar aqui é uma infinidade. Mas durante essa crise que gerenciou o CSA esqueceu absolutamente a base. A base não era tocada, tanto que o ano passado, às pressas, se pensou até em terceirizar a base, mas às pressas se fez uma garimpagem e fez o CSA disputar o Sub-20, levando o CSA até a Copinha, que teve uma participação interessante, mudando de fase, e também conseguiu ser campeão alagoano e mais um Sub-15 sem muita referência, Sub-17. A partir desse ano, não. Nós, quando tivemos que sair do Mutange, né, nós alugamos uma chácara em Marechal Deodoro, que tem todas as condições necessárias para que os jogadores lá se desenvolvam. Nós fizemos a contratação de um técnico, inclusive conhecido no Nordeste, para tomar conta do Sub-20. Buscamos um técnico para o Sub-17, para não haver acumulação. Cada um tem seu departamento, cada um tem sua equipe de programação. Temos trabalhado realmente o básico dos jogadores. Nós precisamos de jogador com qualidade e caráter. Isso é uma coisa que eu primo no CSA e tenho dito a eles. Pode ser o Neymar da vida. Aqui no CSA não vingava, porque nós queremos jogadores atletas e não nenhum moleque que venha só para bater bola e criar problema. Bateu no Neymar, e criar problema para a agremiação. Certo. Quero, inclusive, é o que eu digo a eles, que quando eles sejam referência lá fora, eles saibam que tiveram uma origem. Né? E é isso que a gente prima aqui no CSA. Porque sem isso, veja bem, o nosso país está corrompido. Né? As estruturas do ser humano no Brasil estão muito destruídas. Hoje a gente busca um resgate. E isso também no futebol. Nós queremos jogadores cidadãos, jogadores com responsabilidade, que saibam da obrigação dele e o compromisso que ele tem, não só com a equipe, mas com as gerações futuras. Então nós temos que dar exemplo. Jogador moleque no CSA, na base, não se cria. Pode ser, volta a repetir, pode ser um Neymar da vida. Não fica. Então... Rapaz, ó, o papo esquentou. Vamos dar uma paradinha. No próximo bloco vamos falar também de Neymar, de Marta, de seleção brasileira e vamos apertar mais um pouquinho para ver se a gente descobre a próxima contratação do CSA. Fica por aí. Bem-vindos ao Filé do Zezé, um lugar super especial para você e sua família, com uma diversidade incrível de ambientes e o melhor cardápio da cidade. Um ambiente climatizado para suas reuniões e comemorações, acompanhado por um cardápio que você só vai encontrar aqui. Pensando na família, temos esse maravilhoso espaço Kids para que seus filhos possam desfrutar do nosso ambiente. E para você que come fora todos os dias, o Zezé preparou uma oferta super especial. Pratos executivos a partir de R$ 17,90. Isso mesmo, pratos executivos a partir de R$ 17,90. Temos pizzas a partir de R$ 20,90. E nosso saboroso rodízio a partir de R$ 24,90. Filé do Zezé, qualidade e conforto, o lugar da sua família. Estamos de
de volta e antes de você conferir a última parte da entrevista com Omar Coelho, vice-presidente do CSA, vamos ver alguns dos feitos do clube em seus 105 anos de história. O CSA é o único clube do Nordeste a disputar uma decisão internacional, ficando com o vice-campeonato da Copa Conmebol de 1999, a atual Copa Sul-Americana. Na decisão, o Azulão ganhou em casa por 4-2 do Tajeres da Argentina, mas perdeu fora por 3-0. O CSA também é o único clube alagoano a ter um título de expressão nacional, a Série C de 2017. Também foi vice-campeão da Série B de 1980, 82, 83 e 2018, que garantiu a vaga na elite do futebol brasileiro agora em 2019. O Azulão também conquistou o vice-campeonato da Série D de 2016. Com 39 títulos estaduais, o Azulão é o maior vencedor do campeonato alagoano e atual bicampeão. Pode parecer pouco, mas o CSA com certeza é um dos maiores clubes do Nordeste. E agora você confere a segunda parte da nossa conversa com o Omar Coelho, vice-presidente do CSA. Vamos falar um pouquinho de seleção. Seleção feminina. O que o senhor achou do desenvolvimento? A Marta, que infelizmente era notável, que não tinha as condições físicas ideais. Mas o que o senhor achou? Como o senhor vê esse Alagoas que tem o prazer de ter a Marta como, né, uma cidadã? Primeiro, a Marta é uma referência para todos. E, mais uma vez, é uma estrela de Alagoas que desponta. O futebol feminino, desde o ano passado, que eu... Agora com a cervejinha, né? Melhorou. Agora melhorou. Desde o ano passado que eu me voltei para o futebol do CSA feminino, que era tocado por pessoas que gostavam, né, incentivadores, mas que nada o CSA contribuía. E o ano passado a gente disputou o Alagoano, fomos vice-campeões, mas um sofrimento muito grande das atletas. Imagina. Que só chegavam na hora do jogo, não tinham como treinar. Alguns torcedores abnegados hospedam as meninas fora, porque tem meninas que vêm do interior, de outros estados para jogar por amor ao futebol. Esse ano a gente disputou o Brasileirão A2, em parceria com o UDA, que é o grande campeão feminino e referência aqui em Alagoas, mas quando nós criamos o CSA Olímpico, que é um projeto autossustentável, que vai dar condição para que todos os esportes olímpicos, e o feminino também é um deles, se enquadre, a gente suspendeu essa parceria e estamos agora montando a nossa equipe. Realmente é uma coisa muito diferente. Aquilo que se volta para o masculino, não se dá o mesmo apoio ao futebol feminino, mas o CSA lhe garanto que em muito breve tempo será exemplo também no futebol feminino. Nós estamos já com a comissão técnica toda formada, já fizemos uma peneira, vamos trazer jogadoras daqui e vamos trazer algumas jogadoras referências nacionais para integrar o CSA, que vem forte para o alagoano, e aí galgar etapa a etapa a sua luz dentro do cenário. Eu gosto de bate-papo assim, eu perguntei da seleção e ele respondeu do CSA. Da seleção. Mas tá ótimo. E eu fiquei da seleção. Não, mas eu gostei, bom saber. Eu sou sincero com o senhor, eu nem sabia que o CSA estava formando um time próprio. Sabia que tinha feito uma parceria, mas não sabia. Muito bom saber, tá aí uma boa notícia para as meninas aqui de Alagoas e também no Brasil. O CSA vai ter um time. E vamos ter mais 2 seletivas. Agora a seleção brasileira feminina, ela realmente foi longe demais. Continua sem apoio, sem incentivo. Essa abertura de ser transmitido ao vivo pelas grandes redes, isso fez com que despertasse um maior interesse. É muito desigual. Eu vi uma entrevista da Marta há uns meses atrás, quando ela disse que, quando sentou para ver deixando o futebol, o que ela tinha que fazer e tinha que continuar trabalhando para poder manter o seu padrão, mostra que a disparidade muito grande. A rainha, né? A maior jogadora já existente no mundo, com todos os recordes quebrados, né? E a gente espera, inclusive, depois chamá-la para vir nos ajudar aqui nessa montagem. Já que ela é louca pelo CSA. O senhor me ajuda que ela vir aqui quero também. Bater um papo Vamos com a tentar Marta. trazer, Marta, quero você aqui no Papo de Boteco com a gente. Neymar, o senhor já deu uma espetada nele.
O Neymar, o que ele é? Um atleta, um moleque, um bom de bola, uma mistura um pouco de cada? Moleque de 27 anos eu não conheço, mas tudo bem. O que o senhor pensa do Neymar? Eu tenho um defeito muito grande, eu sou muito transparente. Eu não consigo mentir, né? Então, por isso, para mim, Neymar é um bom jogador de futebol, mas jogador, peladeiro, né? Ele não é um atleta, ele não é um símbolo, ele não é referência, né? Não sei se pelo mau uso dele, do pai, alguma coisa. Ele não é referência em nada. Nem mesmo como jogador de seleção, que tem rendido muito pouco. Não foi referência nenhuma das vezes que participou. É um criador de casa, um cara arrogante, vaidoso. E eu acho que isso desqualifica, né, o símbolo que se tenta mostrar dele. O ano passado, chamar ele de menino Neymar, um cara de 27 anos, é ridículo. Ser difícil ser o Neymar. Se é difícil ser o Neymar, é fácil ser quem? Não, é verdade. Então, eu não tenho o que falar de bem, lamentavelmente, do Neymar. Apesar até de ter entrado numa fria, né? A gente sabe que nesse caso específico, ele é mais o otário da coisa do que... Mas isso não muda o ser cidadão. Como, por exemplo, a gente não pode dizer a mesma coisa num cara como o Cristiano Ronaldo. Um cara comprometido com o social, um cara que preza... Mais atleta do que boleiro, né? Exatamente. Muito mais atleta do que boleiro. E são essas pessoas, essas pessoas que devem se sentir símbolo e devem se representar. Por exemplo, a gente tem o Pelé, o maior jogador do mundo, né? Um exemplo como atleta e jogador da época. Como cidadão, eu já boto ele para o lado, já acho que ele não corresponde àquilo que é a imagem que nós, torcedores, víamos daquele atleta. Né? Do Neymar, eu não posso dizer que é um atleta. Nenhum dos dois. É um criador de casa. Nenhum dos dois. Eu, sinceramente, assim, eu acho que o Neymar se perdeu um pouco. Era legal, o menino, um corte de cabelo a cada jogo, bacana e tal. Quando ele se cercou de profissionais amigos, o fotógrafo é amigo, o assessor é amigo, o cara da Red Bull que é amigo, o pai é que gerencia tudo. O que acontece? É muito difícil alguém falar para ele, você tá errado. E quando você não tem ninguém em volta de você que diz, você tá errado, acontece tanta coisa que aconteceu. Eu acho ele um craque, ele fez a pior cagada da vida dele, de trocar o Barcelona pelo PSG, porque ele ia sentar no troninho do Messi com o passar do tempo, mas fez a opção dele, tá lá, tá tentando reverter. Vamos torcer para que ele volte, que o Brasil consiga aí, quem sabe, lá no Catar ser campeão. Concordo com você que a melhor coisa do mundo foi se livrar do Neymar, porque dá para valorizar todos, né? O cara não pode ser tudo o que quer. E é como o Neymar se acha o dono da seleção, como se acha do PSV. Aquele ato daquela falta, daquele pênalti, no passado eu nem me lembro se foi pênalti ou falta. Pênalti. Né? Mas se eu permitir te interromper, isso é coisa do técnico. Claro. Você contrata um camisa 10 para pôr no seu time, certo? Ele chega... Se o técnico não falar, olha, você chegou agora, você é o 10, você é craque, mas o meu 9, que no caso Cavani, tá aqui roendo o osso faz tempo, então... E é o batedor pronto, oficial, você bate falta, né? Ele bate pênalti. Então, acho que aí tem um pouquinho da falta de experiência do técnico, que também já foi, né? Mas é aquilo que você falou agora há pouco. Quando falta alguém para orientar, né? Duro. E veja, eu aí voltando a uma coisa de ser, eu sempre disse aquilo que penso e o que está certo está errado, independentemente de quem seja o interlocutor. Na seleção brasileira é a mesma coisa. E em relação ao Neymar, principalmente. O Tite era um submisso ao Neymar dentro do campo, né? E isso o enfraquece como técnico. Não sei se ele chegará à próxima Copa do Mundo, porque o desgaste dele é muito grande. Há também uma coisa que a gente precisa trazer esse conceito para o futebol brasileiro, e apesar de que todos os jogadores são importados, inclusive eu tenho dito essa história, que é a minha opinião, eu não botaria jogador de seleção brasileira que não estiver jogando no Brasil. Para mim, isso era, saiu daqui, vá-se embora, né? Não volta mais para cá. Porque eles perdem o amor que nós tínhamos pela pátria, por lutar pelo CSA de novo, pela seleção, né? O futebol apenas para jogar
para ganhar dinheiro, não é numa seleção brasileira que se faz. E a gente sabe que já teve em outras Copas motivação, discutindo o bicho, tudo mais, quando o que se fazia para a seleção brasileira era exatamente dar o passo para ganhar o estrelato e aí ganhar dinheiro, não na seleção. E isso deixou de existir há muito tempo. Então o jogador resolveu ir para fora, esqueça a seleção, eu valorizaria aquelas pessoas que estavam aqui e que dariam sangue pelo Brasil. Tema polêmico, vou guardar esse para um próximo bate-papo. Jogador que joga fora do Brasil pode jogar na seleção? Não pode? Isso fica para outro papo de boteco. A gente volta numa próxima edição. Um abraço, muito obrigado pelo Eu que agradeço. doutor. Tchau, até mais. Muito legal a sinceridade do Omar ao comentar a atual situação do CSA. É realmente muito difícil para qualquer clube sair da Série D para a Série A do Campeonato Brasileiro em apenas 4 anos e ter uma condição de se permanecer, de brigar de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro. Então por isso, nós estamos na torcida para que o Azulão permaneça aí na primeira divisão do futebol brasileiro. E antes de encerrarmos o programa, aí vão algumas curiosidades que envolvem o CSA. Você sabia que Felipão, ele mesmo, o técnico do Penta, atual técnico do Palmeiras, jogou e iniciou a sua carreira de treinador aqui no Azulão? Pois é, Luiz Felipe Scolari chegou em Maceió em meados de 81, com faixa de capitão, tudo com moral, e onde ele conquistou o seu primeiro e único título como jogador. A direção do clube na época optou por alçar Felipão ao cargo de treinador quando o então técnico Valmir Loluz se desligou do clube. E foi aí que começou a grande carreira de Luiz Felipe Scolari. Outro fato muito bacana na história do CSA envolve o meia-luso brasileiro Deco, aquele mesmo que ficou famoso naquele meio-campo mágico do Barcelona ao lado de Xavi, Iniesta e Ronaldinho Gaúcho. Além, é claro, de jogar na seleção portuguesa com Cristiano Ronaldo, no Chelsea, no Porto, Deco foi um jogador que teve uma carreira de muito sucesso internacional. Ele chegou ao CSA revelado pelo Corinthians, emprestado, se destacou e depois seguiu a sua carreira pela Europa. Outra curiosidade muito bacana também é que Djavan, famoso cantor de MPB da nossa música, também jogou pelo CSA quando era jovem, mas é claro, preferiu sair dos gramados para tocar nos palcos aí pelo Brasil. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência, a oportunidade de estar aqui e a gente se encontra no próximo Pódio Repórter.